Olá, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma live Conexão Home Office. Olá, Renata, Franciele, Alfredo, sejam bem-vindos. A nossa convidada já chegou para essa quinta live, quinto episódio do Conexão Home Office. A gente vai falar qual que é o tema dessa live. Ambiente familiar versus home office. 5 passos para driblar os desafios dessa dinâmica. Desde a pandemia, que eu brinco, estamos todos juntos e misturados. Quem aqui já não teve um problema entre pais e filhos, avós, filhos, netos? E aí, mães, pais que ficaram em desespero e essas criançadas dentro de casa e essa pandemia e o medo do Covid, como ficaram essas relações entre esta família, esse ambiente familiar? E agora, no nosso novo normal, que seria o home office, integral ou híbrido ou parcial, que algumas crianças e as pessoas que trabalham fora, que tem que trabalhar agora em home office, algumas estão voltando, fazendo sistema de rodízio ou não, e outras vão trabalhar integral, porque tem empresas que estão até fechando alguns departamentos e estão mudando de prédio, e a parte administrativa vai ficar em home office, não sabe até quando. E esse novo normal tá voltando ou não? Como vai ficar essa mistura desse novo normal? E aí, como vai ser, pessoal? Nesse quinto episódio do Conexão Home Office, a gente vai dar altas dicas. Eu e a Renata vamos bater um papo muito legal com a participação de vocês, tá? E venham, tem o aviãozinho, a setinha aí, mande pro pessoal, chame o pessoal para nossa live, curta bastante, muitos coraçõezinhos, muito obrigada. E, gente, é isso. O que a gente vai fazer nesse novo normal? A gente vai falar muito da relação das mães com esses seus filhos. E eu vou trazer a Renata aqui para falar dessa saúde que eu falo integrativa que a gente tem que trazer. Por isso que esse quinto episódio eu tô trazendo para vocês. Vão surgir outras lives justamente nesse episódio, trabalhar em casa, que é o home office, trabalhar em casa, esse junto e misturado. Como vai ser? Como vai ser agora? Então vamos lá chamar a nossa convidada, a Renata, vai explicar tudo isso, explicar as experiências dela, uma profissional de alto gabarito, e tá chegando aí a Renata. Oi, Renata. Olá, tudo Oh, bem? Boa noite. boa noite, como estão as coisas aí? Tudo bem? Estou muito Renata, feliz. eu vou É, deixar aqui para você se apresentar, mas tá, antes eu vou falar para o pessoal o seguinte: o que a Renata vai falar hoje, como eu falei, ela vai falar do lado profissional dela, que ela vai falar quem ela é, do lado profissional, e do lado pessoal, que eu já vou falar que ela é mãe, trabalhou e trabalha em home office, tem o Vinícius, o maridão. tá É de uma... Então aqui caiu a conexão da Ah, Renatinha. Voltou a Renatinha, voltou. voltou.
Voltou, Aí, tá tudo bem. então, Renata, por favor, se apresente, fale quem você é. Ah, e importante, por favor, fala da onde você está agora falando conosco. Ah, tá bom. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. Falo aqui de São Paulo, capital. É uma honra estar participando desse projeto, né, Conexão Home Office, que eu acho que no atual momento é incrível participar e poder colaborar de alguma forma, né? Então, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Renata, sou professora de Educação Física, trabalho nas séries iniciais, sou psicopedagoga, sou pós-graduanda em psicomotricidade, sou mãe, sou esposa, sou dona de casa, sou filha, sou madrinha, sou amiga. Então, assim, são várias funções, né, numa mesma pessoa, né? E é com muito orgulho que eu quero, de alguma forma, poder compartilhar essa minha experiência nesse um ano, né, que nós estamos vivenciando a pandemia, né, e como é que transformou, na verdade, como que eu pude, de certa forma, transformar o meu caminho, a minha família, a minha rotina, para que fosse, como nós não tínhamos a noção de quanto tempo duraria, e eu percebi que, quando eu percebi que realmente ia ser muito mais demorado do que nós pensávamos, né? Nós estamos nesse novo normal, como falam, eu transformei o meu caminho. Realmente, eu transformei de várias formas, né? A minha prática na minha casa, com a minha família, para poder realmente ser saudável e muito prazeroso, né? Exatamente. E aí, pessoal, eu quis trazer a Renata, porque nessa pandemia, que foi praticamente março, eu também cheguei e falei, bom, acabou, não vou trabalhar mais, eu trabalho com empresas. Ah, e para quem não me conhece, eu não me apresentei, tem bastante gente entrando. Meu nome é Cláudia, né? Eu sou fisioterapeuta, ergonomista, trabalho com empresas e tenho meu consultório de fisioterapia. Então, quer dizer, eu parei com tudo. Não ia mais para as empresas, que não dava, consultório fechou e eu fiquei em casa. E eu vi que as pessoas começaram, Renatinha, a me procurar as empresas. Por Uhum, quê? Os funcionários começaram a trabalhar em casa e eles têm o mobiliário que eles tinham. Algumas empresas liberaram mesas, cadeiras, mas tem pessoas que não tinham um ambiente para colocar isso, no máximo uma cadeira, quando a empresa liberava, né? Às vezes não dava, na pandemia, na correria e tudo. E eu comecei a fazer muitas palestras, muitas consultorias para as empresas e seus colaboradores. Só uhum. que o que eu percebi, o que a gente assim trabalhou muito, que nós trabalhamos muito foi as mães, As os mães, pais também, mas sim, as mães desesperadas com os filhos, que não sim. sabiam o que faziam. Algumas tinham que trabalhar, porque algumas pessoas têm que logar, né, que a gente fala, em tal horário e deslogar em Uhum, tal horário. E a criança estava lá, para cima e para baixo, sim. né? E o que que eu faço? O que eu tenho que fazer? E eu sei que você passou por essa fase, você teve a fase do, ai meu Deus, Choque, né? O que que você eu vou fazer chorou, agora, Renata? né? Pergunta Chorei, para chorei, uma pergunta aqui. Você chorou de desespero? chorei. Em alguns momentos chorei, porque de repente tudo mudou, né? Na verdade, de um dia para outro, sinceramente, eu estava na escola e a minha diretora falou: a partir de amanhã todo mundo em casa, né? Então, o objetivo desse nosso bate-papo é falar um pouco da minha experiência. Como eu falei com você, né, em off. Foi fácil? Não, não foi fácil. Mas foi possível? Foi. E o objetivo é transmitir para vocês que estão assistindo ao vivo, que vão assistir depois, como que foi essa minha prática, né? A partir de que momento eu comecei a transformar essa minha quarentena, que eu falo numa quarentena inspiradora. E realmente eu tiro grandes lições, assim, com atitudes fáceis, com atitudes simples. E eu que já abraço um monte de coisas, né? Decidi fazer pós-graduação em psicomotricidade com um grupo maravilhoso. Participo do grupo Psicomotricidade Nacional. Sigam a hashtag, o grupo, porque é um grupo fantástico.
E foi através deles, né, do grupo também, que eu pude me apropriar de muita coisa para poder fazer essa diferença na minha vida, né? Eu falo que a psicomotricidade é vida, né? Ela é afeto, ela é emoção, ela é cognição, ela é movimento. E como é que eu vou colocar isso no meu dia a dia? Porque às vezes as pessoas têm a ideia de que só na clínica eu vou trabalhar determinada situação. E não, eu quis colocar em prática, na minha vivência com a minha filha, né? Como que eu poderia transformar? E realmente, no primeiro momento eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Ficar 24 horas por dia em casa, porque, né, eu sou grupo de risco, a minha filha também tem todos os cuidados, o que que eu vou fazer? Eu percebi que eu fiquei muito mais ansiosa, mais angustiada, e o meu grande clique foi quando eu percebi que minha filha estava ficando igual a mim. Aí eu falei, não posso, como nós não tínhamos ideia de quanto tempo duraria, eu falei, não, chegou uma hora de parei, pensei, chorei muito no banheiro, falei, eu preciso ressignificar todo esse momento. Eu sei que daqui a uns anos a minha filha ela não vai ter lembranças concretas, mas ela vai ter lembranças e memórias afetivas. E assim como eu tenho memórias afetivas da minha infância, através de cheiro, de sabor, de alguma música, de lembranças assim que parecem pequenas, mas que trazem grande significado, eu falei, eu vou fazer isso pela minha filha, pelo meu marido, pelo meu enteado, eu sou madrasta também, é meu filho do coração, meu segundo filho, o Pedro, pelos meus afilhados que vêm aqui, e aí eu comecei eu parei, falei, vou começar do zero. O que eu preciso fazer para poder realmente mudar esse ambiente, né? E aí com práticas simples, que eu fui vendo através de amigos no Instagram, mas principalmente através da minha própria experiência, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na escola, eu trabalho com os pequenos, de primeiro a quinto ano, eu recebi muita crítica porque eu sorria, né? As pessoas falavam assim, você mostra muitos dentes. Aí eu falei, mas o que é mostrar os dentes? Eu sorria. Eu sentava com as crianças no chão, eu ficava descalça, eu brincava com elas. Eu falei, gente, né? Eu tenho orgulho de ser professora, né? Eu sou professora porque eu quis, eu sou Aí, e professora. sorrir, você sorri, geralmente a Exatamente. pessoa ri, sorri para você, né? Aí eu falei Como assim, dizem, gentileza gera gentileza, gera sorriso gera gentileza, né? sorriso. E para minha coordenadora na época, ela falava que o sorriso não ia ter o respeito das crianças, das pessoas. Eu falei, gente, não acredito que eu estou escutando isso, né? Justo eu que adoro abraçar, adoro tocar, adoro transmitir essa esperança para eles, né? Eu trabalho na rede pública aqui de São Paulo, sou aluna de rede pública com grande orgulho, sou professora da rede pública com grande orgulho e vou fazer o melhor que eu puder. Eu trabalho numa escola, por exemplo, que não tem quadra, não tem materiais, mas tem uma professora apaixonada pelo que faz. Então, enquanto eu puder transformar e levar esperança a essas crianças que tanto me ensinam, eu vou continuar nessa caminhada. E aí eu comecei a fazer isso na minha casa com a minha filha. Então, tudo virou brincadeira, né? Então, é claro que tivemos que fazer combinados, né? O bom é que meu marido, meu enteado, todos entram nas minhas loucuras positivas, né? Então, tem sido um ano de grande lição, um ano que eu só posso agradecer por tantas coisas que eu aprendi, por tantas pessoas que eu fui conhecendo nessa jornada, pelos meus amigos de todo né, esse caminho que realmente nós não somos nada sozinhos, né, Cláudia? Nós Sim, precisamos do sim. outro, né? Eu preciso do outro. Então, como diz nossa querida Fátima Alves, afetar e ser afetado, né? Eu preciso afetar a minha filha de uma maneira positiva para que ela realmente guarde essas memórias, porque eu vi que ela estava sofrendo. Aí, como mãe, eu falei, não, é hora de dar esse start, né? E foi aí que eu comecei a minha caminhada. Eu agradeço muito a minha irmã, Luciana, né, que está assistindo, da Ser e Viver. Sempre foi a minha incentivadora nesse mergulho no mundo das crianças, né, que foi fantástico. E aí eu queria fazer pela minha filha, né? E por mim também, porque se eu não estou bem, como é que eu vou conseguir transmitir isso para as pessoas? Então, assim, o primeiro passo foi quando eu caí na real e falei, eu não quero ficar assim. Eu não quero transformar os meus dias em dias terríveis, né? Eu quero que seja o melhor momento para o meu marido, quando ele chega, para as pessoas, né, quando vinham aqui,
a minha casa, o meu ambiente, né? E aí eu comecei a fazer um caminho que eu fiz através de um curso com a Mari Cortese, que chama O Despertar do Corpo, e eu me despertei. Então eu tive que fazer esse mergulho em mim. Como é que eu vou olhar para o outro se eu não consigo me conectar comigo mesma? E aí quando eu Agora me fiz... fala uma coisa, Renata. Uh, Quando foi que deu esse clique em você, nesse despertar? Porque, assim, não tem jeito. Mães, nós uhum, mães, somos os pilares da casa. E é o que sim, você falou, se você não fortalecer esse pilar para sustentar tudo isso, tudo vai desmoronar junto, sim, né? é. Então, quando foi que deu esse clique em você como pessoa, como mãe, como esposa, né? Que você está falando da parte do despertar de cursos e da sua profissão. Mas isso, lógico, te ajudou muito. Uhum. Mas esse clique, porque você é ser humano, você é pessoa, Sim. né? É, na Como verdade, você conseguiu enxergar isso? então, na verdade, até dei esse exemplo, porque eu sei que na minha prática eu estava fazendo isso. E como que eu vou fazer em casa? E aí eu comecei a perceber, porque o ambiente, eu acabava sendo o ponto, porto seguro da minha casa. E quando eu me desestabilizei, eu estava muito mais irritada, eu estava muito mais angustiada, eu estava muito mais agoniada com tudo isso. Então, meu limite de paciência estava muito, muito menor, e eu sou uma pessoa super paciente. Então, eu percebi que, de forma negativa, eu estava prejudicando minha família. A minha filha, que estava ficando nessa mesma sintonia, o meu marido, o meu enteado, quando vinha aqui. Então, eu percebi que estava sendo ruim. E aí eu falei, não, eu não quero isso, né? O que eu tenho que fazer para mudar? Então eu comecei a planejar, me organizar e eu decidi assim, vou ficar infeliz até quando? Nessa carga, que é uma carga muito pesada, que nós mulheres carregamos já diariamente. Então, se antes já era um peso, na quarentena ficou maior. E aí eu não dei conta. E aí eu acabei explodindo. Então, quando, né, eu faço esse movimento interno, que eu falo, não quero isso, eu tinha a opção de mudar. Então, a partir do momento que eu falei, não, eu quero mudar, eu quero fazer diferente, eu fui atrás. O que é ir atrás? Eu decidi cuidar de mim, eu tive que me organizar, planejar literalmente. Olha, nos meus dias de trabalho, horário para trabalhar é tal, tal, né? Então, tudo eu coloquei num caderno para me organizar, porque às vezes o meu mental estava muito desgastado, porque tudo eu queria dar conta, né? A casa sempre arrumada, a comida sempre, né, em ordem, roupa passada, lavada, a filha brincando, o marido. Eu não dei conta. Aí até que uma hora que eu cheguei e falei, quando eu ressignifiquei isso, eu comecei primeiro a me organizar. Quando eu me organizo, quando eu planejo, quando eu tenho um momento para mim, que seja 5 minutos, olha, eu vou parar, vou respirar, né? Vou fazer uma caminhada. Eu fiz os combinados com meu marido, porque eu precisava desse momento para mim, porque eu sou mãe, esposa, filha, madrasta, profissional e cadê a Renata nesse meio, né? Eu tive que fazer esse momento por mim. Aprender a não me cobrar tanto, porque eu queria tudo sempre casa de, né? Parecia casa de boneca. Não existe. E aí eu comecei eu imagino na minha cabeça assim várias caixinhas. Olha, hoje eu não dei conta de arrumar a casa, tá tudo bem, né? Ah, a louça ficou do jantar para o café, não tem problema nenhum. Então, essa cobrança que eu sempre tive comigo, essa coisa mais sistemática tal, eu peguei e falei, eu não vou dar conta. Então, foi uma opção que eu fiz de querer mudar a minha quarentena, né? E foi o que eu venho trilhando nesse tempo todo. Eu conversei com a minha filha, filha, olha, mamãe, vai ter horas que a mamãe vai ter que trabalhar, você não está indo na escolinha, a mamãe vai ter que parar para fazer reunião, para fazer planejamento, para montar aula. Então não dá para a mamãe ficar o tempo todo, porque senão eles vão querer, né? E nem a gente não aguenta ser só mãe, não tem como atribuir uma função e ficar nela o tempo todo. Você não aguenta, né? Por mais que nós tenhamos essa vontade e nem é saudável, né? E aí eu fui conversando com ela. Ela tem 3 anos e meio agora, ela estava com 2 anos e meio, e ela foi entendendo. Eu falei, ó, assim que eu terminar
a reunião, a mamãe para brincar com você. E era engraçado que eu desligava da reunião da escola, mamãe terminou? E aí eu cumpri o combinado, né? E nesse ano foi um ano que ela desfraudou do dia, desfraudou da noite, e ao mesmo tempo ela queria participar de tudo, né? E aí eu comecei a dar essa autonomia também para ela, né? A fazer os combinados, a ter os nossos momentos de família. Então, nas refeições, nós fazemos sempre na mesa, né? A gente monta a mesa, ela ajuda, e ela fala, mamãe, agora é hora de conversar, de contar como foi nosso dia. Então, é lindo, né? Quando você começa a mostrar que ela faz parte dessa família, né? Porque senão o adulto tem essa coisa, não fez direito, tá bagunçado, não, você vai permitindo que a criança faça, não importa a idade. Ela não vai carregar, por exemplo, pratos pesados, mas ela pode trazer um talher, ela pode trazer um guardanapo, e ela tem uma alegria em estar participando, e ela participa de tudo, né? E ao mesmo tempo Crianças geralmente ela vai criando essa gosta disso, né, autonomia, Nina? gosta, ela participa de tudo. Vou arrumar a casa, varrer, até comprei uma vassourinha para ela. Ela vem ajudar da maneira dela, mas ela participa. Então, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando com ela as questões afetivas, as questões cognitivas, as questões motoras, né? E você trabalha na conversa, no brincar. Nós brincamos muito. Então, de repente, às vezes acontece de eu estar trabalhando e a gente fica esgotada, eu falo, filha, vamos brincar? Aí a gente, às vezes, desce aqui no meu prédio, 5 minutinhos, então o desafio é a gente descer pela escada. Ficou lá 5 minutinhos, volta, ela volta feliz, eu volto renovada, continuo trabalhando. Então, essas mudanças de hábitos foram super simples e que trouxeram resultado, assim, eu falo por experiência, maravilhosos. Né? E é o Então, que eu tento... assim, Rê, deixa eu só perguntar uma coisa para você que eu vou trazer da tua área e da minha área. Então, Uhum. quer dizer que essa mudança de hábito, vamos dizer assim, que ao invés de você parar e ficar na frente da televisão e o seu filho na frente de um celular, é Não. bem melhor Sim. você agitar, Uhum. descer, os dois brincarem, movimentar o corpo, movimentar Sim. a mente, Sim. né? E voltar Porque... para casa as duas pessoas, vamos dizer assim, Uhum. renovados. Renovadas, isso mesmo. E foi engraçado que eu comecei a fazer essas práticas com ela e muitas amigas me ligavam, Rê, eu tô desesperada, não sei o que fazer, com filhos também aqui em casa, não sei como fazer, com o que... E aí eu falei, calma, falei, eu vou falar da minha experiência. Comecei a passar essas dicas para as minhas amigas. Falei, ó, eu comecei a falar, eu comecei a tirar foto, filmar, passava para elas, aí vira e mexe, ai, Rê, você tem alguma atividade simples, tal? E aí depois elas me retornavam, ai, realmente como deu diferença com meu filho, com a minha filha, como foi bacana, como ele gostou, nossa, Rê, com essa atividade simples, eu nunca imaginei, né? E aí elas falaram, começa a postar no Insta, porque aí você vai mostrando para outras mães, vai, né? Vai aumentando esse leque de possibilidades, porque eu sei que tem muitas páginas que mostram muitas atividades maravilhosas, mas só que eu vou adaptando para facilitar, porque eu sou professora, mas eu sou mãe, né? E aí eu sei que se eu passo uma atividade como professora, você vai atingir um determinado público. Quando eu passo como mãe, é diferente, né? E aí eu fui mostrando essas partes, essas atividades práticas e simples, usando garrafa PET, não tenho bolinha, usei bolinha de meia, papel amassado, casca de ovo nós utilizamos, né? Eu fiz toda a higienização, na Páscoa nós pintamos casca de ovo, então assim, tudo eu fui pensando de uma maneira para poder ajudar essas minhas amigas e mães que ligavam desesperadas, e elas falavam, nossa, como é que a Ana Clara está sempre feliz, né? E aí eu fui falando dessa minha experiência, eu comecei a colocar no Instagram essas práticas, não tem resultado que não seja positivo, tanto para a esposa, tanto para filhos, para o ambiente familiar. Ele fica mais leve, né? Ele fica mais saudável, porque realmente no início, por exemplo, meu marido chegava, eu estava sempre mais quieta, mais tensa, e ela também. Eu falei, não é isso que eu quero. Né? Então, quando eu, como mãe, decidi mudar,
pensando nisso, não era nem como profissional trabalhando em home office, que realmente você trabalha muito mais, você fica ligada o tempo todo, mas que se eu não me organizasse para ter que seja uma vez por semana, duas, né? Às vezes, dependendo do trabalho, eu sei que é loucura, né? E o nosso objetivo é estar ajudando, mas você cria laços e vínculos tão lindos com os filhos, né? Então, a minha relação com meu marido, ela ficou muito mais fortalecida, ficou muito mais leve. E aí, nos momentos mais simples, são os que a gente mais ganhou, né? Ganhou vínculo, ganhou coisas que realmente a gente vai levar para o resto da vida. Então, foi super bacana, né? Ó, pessoal, eu vou falar aqui uma coisa. A Renata, eu já conheço a Renata há algum tempo, mas a partir do momento que a Renata começou a postar tudo que ela fazia no Instagram, foi a hora que eu parei, pensei, falei, nossa, a Renata está ajudando muita gente com o que ela está fazendo. E começou desse jeito que ela está falando, Sim, super simples, meio sim, despretensioso, né, Renata? total, E total. aí, a partir do momento que as pessoas começaram a pedir para ela, ela começou a ajudar as pessoas de uma Sim, experiência que ela trouxe da vida dela. E que é. está continuando, né, Renata? Porque a Ana, ela voltou a estudar, mas não são todos os dias, não. E você ainda está totalmente integral ou também não? Está no sistema híbrido? Não, eu continuo em home office porque eu sou grupo de risco, né? Então eu não posso voltar, realmente eu fico insegura. A Ana Clara ficou o ano inteiro comigo. No meu prédio não tem criança, né? Coisa difícil de existir, mas realmente não tem, né? É difícil você ver um prédio que não tem criança. Então eu tenho feito essa função, mas é fundamental as crianças vivenciarem com os pares, né? E há uns 15 dias atrás, no começo do 15, 20 dias, eu fui na escolinha onde ela estudou para ver. Quando ela chegou lá, a alegria dela, de ver os amigos, ver a escola, eu falei, eu não posso impedir minha filha, né? Com todos os cuidados que nós temos a escolinha, e quanto vai ser prazeroso e importante para ela. E esses últimos 2 dias, eu literalmente vivenciei tudo que nós estamos conversando, porque ela ficou muito resfriada. Então, e aí eu coloquei em prática isso, porque eu não podia, ela doentinha, eu não podia adoecer com ela. Então, continuei fazendo a minha prática, fazendo os combinados e cuidando dela, porque aí esse tempo que ela iria para a escolinha à tarde, ela ficou comigo esses últimos 3 dias, né? E eu tive que me reorganizar novamente, né? E fico pensando também nas mães que agora, no novo sistema, é o híbrido, né? Então vai ter aulas online e aulas presenciais. Como é que vai ficar a rotina dessa mãe que tem que pensar, e agora? Ele estava online, agora eu vou ter que levar na escola, voltar, tem as atividades de casa, e como que eu vou me reorganizar novamente, né? Que era o que eu estava fazendo com ela esses dias, né? Eu parava tudo e levava. Mas o fundamental é isso, eu me planejei, eu tenho um caderninho aqui que eu anoto, eu me organizo, porque isso eu percebi que registrar me organiza mentalmente, né? Então, qualquer dúvida eu vou lá olhar, porque senão a gente não dá conta. Nós tentamos abraçar o mundo, né? Nós mães, a gente tenta dar conta o tempo todo de tudo. E aí eu percebi que eu não dou conta e falei, Renata, tá tudo bem. No dia que você conseguir planejar, fez tudo que você planejou, maravilha. No dia que você não conseguiu, não tem problema, tá tudo bem. E aí ficou muito mais leve, né? Porque às vezes quem olha no Insta vai falar, nossa, mas ela tá sempre feliz, estou. Tem às vezes o dia que eu vou ficar cansada, é normal, tem dias, 2 noites sem dormir, hoje eu tava, né? Mas é normal, vai fazer parte da nossa vida, né? Nós não seremos felizes ou tristes o tempo todo, né? Mas a grande mudança é isso, foi eu decidi realmente fazer o diferencial para minha família, no momento que a gente está tendo a oportunidade de ressignificar e de mudar hábito, né? Então, isso é fundamental. Quando você semeia esse afeto, quando você semeia essas coisas boas, elas vêm. E eu vejo isso no fruto, eu vejo esse fruto realmente, né? Essa flor florescendo com a minha filha. Como todas essas combinados com ela ajuda, né, nas rotinas de casa, da maneira dela, e eu valorizo o que ela faz.
né? Então, em todos esses momentos, o quanto eu percebo ela uma criança feliz, né? E aí eu fico feliz, aí o ambiente é um ambiente muito mais saudável. Então, tem sido muito gratificante, né? Como eu falei com você, tem os momentos que você cansa, claro, somos humanas, né? Mas eu acho que eu me permitir, né? É, reestruturar, né, reorganizar todo esse movimento na minha casa foi diferencial e realmente dá resultado, né? Você vai fazer, é um dia de cada vez e realmente floresce de uma maneira muito Tá um positiva, né, pouquinho Cláudia? instável a conexão da Renata. Rê, a Oi? sua conexão está um pouquinho instável, então tem hora que trava. Volta só um pouquinho o que você estava falando, É, que estava dando muito resultado, né, para você e para sua família. nessas E mudanças, assim, ó, é, ah, tá bom? Travou ou não? Para mim tá normal, tá, tá, não, tá? não travou, agora não Ah, tá. travou, não. Então, e essas mudanças, elas foram gradativas, né? E dá resultado. Não preciso falar a partir de amanhã, não vou fazer isso, não. Né? É mudanças simples que eu fui fazendo, eu percebo na Ana Clara o quanto isso foi fazendo a diferença, né? Eu permiti que ela participasse, dando essa autonomia, porque aí tira um peso também de a mãe tem que tudo controlar, tem que fazer, tem que dobrar certo, tem que guardar. Não, ela vai ajudar da maneira dela e vai ser bacana, né? Então, essas E pequenas isso também é um mudanças, combinado com o seu marido, né? É um combinado com o seu enteado, sim, com a sua filhada, que é o que vão agora mais na tua casa, né? Então sim, todo mundo acaba participando e entrando na brincadeira. sim. Tem um momento à noite, Como fazer principalmente quando ele cabaninha na chega, sala, né, Renata? fazemos cabaninha, brincamos de bexiga, esconde-esconde, a gente brinca de esconde-esconde aqui em casa, pega-pega, né? Ontem, hoje nós estamos brincando de esconder uns bonequinhos dela e cada vez um esconde, cada vez um tem que achar. Então são momentos simples e que são muito significativos. Tem o momento dela com o pai. Toda noite ela tem um momento que ela com o pai. E é tão bacana que aí quando eu apareço, ela fala, não, mamãe, agora é só o papai. Aí tem um momento que somos nós três juntos, jogando, pintando, né? A gente monta, como é que é? Brinca de jogo da memória, monta quebra-cabeça. Então, esses momentos são tão ricos para ela que ela sabe que quando a mamãe e o papai estão trabalhando, ela brinca, ela tem um mundo que ela brinca, ela, com os bonecos, ela vai interagindo. Quando nós estamos presentes Até ela mesma indisponíveis, inventa brincadeira, não é, Renata? ela inventa, olha, para você ver, teve um dia que eu estava aqui, eu vi que ela estava ali brincando, quietinha, aí eu falei, deixa eu dar um estalo, né? Falei, filha, a mamãe vai escovar o dente, vamos ver quem chega primeiro? Aí, eu encostei aqui na parede da sala e a gente foi, aí vira e mexe, a gente faz isso. Mamãe, vamos ver quem chega primeiro? Não dura 5 segundos, mas assim, é um momento tão rico, né? Que aí eu vou lá, escovo os dentes, vou ao banheiro, tal, voltamos cada uma, eu para a reunião, ela para a atividade dela, né? Então esses momentos são muito valiosos, né? E aí a gente foi Tá, criando esse hábito, esses combinados. e aí, Rê, eu queria que você falasse, a Renata, ela falou uma coisa para mim, pessoal, que eu assim, eu adorei, né? E ela vai destrinchar melhor o que ela falou. Paredes viraram espelhos. Conta isso, Renata. O que é isso para Esse, você? Conta essa história para a gente ir para os 5 passos, que eu acho que o uhum, pessoal está ansioso para saber os pra, 5 passos disso que você conseguiu e que está ajudando tantas mães, tantos filhos, tantas famílias. Está ajudando sim, isso. Então, o que seria isso? As paredes viraram espelhos. então, eu vi esse termo numa live, eu não lembro agora de quem. Eu fiquei pensando, eu falei, não é que é verdade, né? E eu acho que quando eu me refiro a paredes viraram espelhos, porque em todos os momentos, em todos os ambientes, é como se eu estivesse me vendo ali, né? Como se fosse reflexo, né? As paredes são reflexo daquilo que eu estou sentindo, né? Então, se eu crio um ambiente na minha casa que é pesado, em qualquer lugar
coisa vai me irritar, né? Vai me deixar triste. Ah, por que que eu não continuo como antes? Mas será que o antes realmente era bacana? Será que né, o normal, entre aspas, que se fala, eu era feliz? Né? As pessoas falam muito do novo normal, mas será que naquele normal eu faria diferente com a minha filha? Eu fazia, né, essa diferença que todo mundo reclamou de estar em casa, eu entendo, mas eu comecei a ressignificar isso, porque eu falei, em todo lugar que eu ia, parece ficar pesado. Quando eu falo que é paredes e espelhos, quando eu crio esse ambiente saudável, tem um momento que eu vou trabalhar, tem um momento que eu vou ser dona de casa, tem um momento que eu vou ser mãe, esposa e tudo mais, se eu crio um ambiente favorável, em todos os lugares da minha casa vai ser positivo. É como se o tempo todo eu estivesse me olhando. E se a gente parar, dificilmente a gente, fora a hora que a gente acorda, penteia o cabelo, a gente não se olha. Então, quando a gente fala em paredes e espelhos, na minha visão, remete a isso. É como se o tempo todo eu tivesse que voltar para mim mesmo, né? Eu tenho que mergulhar em mim para saber o que eu estou sentindo. Tenho que me olhar o tempo todo, né? E às vezes não é fácil. Não é fácil você se enxergar, né? Ali, aquele olho no olho, né? Então, acho que E isso vai... em cima disso que você está falando, Rê, vamos para o primeiro passo. O que é esse autodespertar que você fala em cima dessas paredes que viraram espelho? O que foi o seu autodespertar e qual é essa dica, esse passo que você dá para essas pessoas que estão ao vivo com a gente agora, as que vão assistir essa live depois? Esse primeiro passo, essa primeira dica, esse primeiro segredo seu que você trouxe, está trazendo para as pessoas e ajudando as pessoas. Esse autodespertar que eu me referi, eu precisava renascer, precisava resgatar em mim, eu precisava despertar em mim esse desejo por querer fazer diferente, né? Esse querer fazer diferente, né? E a psicomotricidade fala disso, né? O desejo de fazer, o querer fazer, o saber fazer e o poder fazer. E aí, eu não queria que esse despertar estivesse só no lado de fora, eu ajudando. Ela tá na live? Ah, agora voltou. Ah, voltou. Ah, voltou. E eu tô do lado do roteador para não ter problema. Eu vi que ficou. Falei, meu Deus, e agora? Ah, falei Cadê? justo Mas agora, eu voltou, até falei, graças a Deus. eu tô do lado Coisas aqui da para não ter. tecnologia, né? Faz parte, a gente vai se adaptando, né? Em reunião, quando trava, é terrível, né? Então, esse É. autodespertar Então você é isso, estava né? falando, não sei onde foi, do autodespertar, né? Que você teve esse Isso. insight E e que decidir o desse que eu quero insight você. fazer, né? Para mim, o que eu quero fazer nesse momento, né? Eu tinha duas opções: ou mudar aquilo que eu estava, né, fazendo, ou melhor, continuar daquele jeito que eu estava, ou mudar. Eu decidi mudar. Então, esse autodespertar é decidir o que eu queria para mim, para minha família nessa quarentena, né? E aí você ajudou muita gente nesse autodespertar,
porque sim. foi aquela coisa, Renata, como você conseguiu? Como você consegue? Como você faz? E nisso você foi falando, olha, fui passo por passo, o meu primeiro passo foi esse autodespertar, né? E Sim. aí, Uhum. o segundo passo, Renata, que é se apropriar do seu eu. O que que é isso para você nessa quarentena, nesse novo normal que a gente está chegando, que a gente ainda é uma coisa incerta, o que vai ser Sim. 2021, né? Aham. Então, o que que é É, se apropriar do seu eu? me apropriar do meu eu, assim, né? A gente carrega tantos papéis, né? Que eu já falei, ser mãe, profissional, e eu falei, cadê a Renata nesse bolo todo, né? Eu tive que me reencontrar aí. O que eu queria? O que eu, como pessoa, queria? Eu precisava do meu momento para fazer uma caminhada, para me reorganizar, né? Para não fazer nada também. Então, quando eu falo de apropriar do meu eu, é isso. Eu precisava perceber que eu sou ser humano, de carne e osso, que também tenho vontade de chorar, que às vezes eu falo, filha, a mamãe agora não quer brincar, a mamãe não quer ser mãe, a mamãe quer ser a Renata, quero ir conversar com uma amiga, né? Quero bater papo. E eu acho que isso é saudável. E a mulher, quando ela é mãe, profissional, dona de casa, ela carrega todas as funções. E muitas vezes ela esquece dela mesma, né? Então eu tive que me apropriar e falar, não, então 3 vezes por semana eu falava para o meu marido, Vinícius, você vai ficar com a Ana Clara e eu vou caminhar. Porque eu voltava tão renovada, tão feliz, e quando eu ia caminhar, eu descobri que eu não precisava ouvir som, eu tinha que andar escutando o meu barulho, da minha respiração, do meu coração, o barulho da vida aí fora. Ali eu voltava reorganizada, renovada e pronta para mais 48 horas. Né? Então a mulher tem que estabelecer Um tempo essas com o seu eu, regras. né, Renata? Exatamente. Imagina que em outros momentos eu ia de repente deitar no sofá e falar, vou ficar assistindo sessão da tarde. Né? Imagina que eu me permitia. Hoje eu falo, não, se eu tenho 10 minutos, eu vou me permitir. E isso realmente me deu uma força, né? Me fez perceber que eu, Renata, também existo. Não é só mãe, não é só profissional, não é só amiga, né? Então isso é importante, né? Se apropriar do seu eu, mulheres, independente se tenha filho ou não, é você ter o seu momento, você escolhe, eu quero fazer isso, ou eu não quero, né? Então, para mim, falar não para minha filha é uma aprendizagem, de falar, filha, a mamãe agora não quer brincar, tudo bem? Ela falou, tudo, mamãe, e foi brincar, né? Porque quando eu combino, olha, a mamãe vai terminar e a mamãe brinca, eu vou lá e brinco. Porque aí eu tô ali disponível o tempo todo. Porque se eu não estiver disponível, a criança vai sentir, né? Então, quando eu tô ali de corpo e alma, né, vivenciando com ela o que ela deseja, ou o que eu crio, ou o que ela cria, porque às vezes eu falo, essas brincadeiras que eu faço, às vezes eu falo, filho, o que você acha? Ah, mamãe, vamos fazer assim? Vamos. Aí ela olha assim, vamos, filha. Aí ela fala assim, ai, mamãe, adoro suas ideias. Aí ela põe a mãozinha e fala, criatividade e imaginação. Né? Olha o quanto está sendo rico para ela, quantas memórias ela vai ter. Então, e são coisas E o simples, quanto né? está sendo rico para você, né? E para mim, porque eu acho que nessa quarentena quem mais ganhou fui eu. Como ser humano, como profissional, voltei a estudar, né? Estou fazendo pós-graduação. Eu que tenho educação física, E como você dá conta, Renata? então, acho que o grande segredo e às vezes as pessoas falam, ainda me propõem ajudar nos grupos que eu participo, né, da pós em psicomotricidade. Renatinha, eu tento ajudar na escola, como que eu dou conta? Primeiro, sendo grata à vida. Eu tenho uma alegria de viver, né, uma gratidão. E eu descobri, né, anos atrás, que a minha felicidade estava dentro de mim. Quando eu fiz esse mergulho e percebi, falei, gente, não está fora a nossa felicidade, está aqui dentro. Quando eu descobri que estava dentro de mim a minha grande mudança, falei, gente, então eu tento mostrar isso para as pessoas. Foi fácil? Não, mas é possível, né? Então, se você parar hoje e olhar no espelho, o que você consegue ver, né? Quem que você vê aí? E eu acho que quando eu me aproprio de mim, quando eu ressignifico, isso é isso, é olhar e ver que é a Renata. A Renata, Renata, não a Renata mãe, a Renata filha, a Renata profissional, né? Então, como eu dou conta,
me organizando, decidindo o que eu quero para mim. Eu quero ser feliz ou eu quero, né, ser triste? Eu fazer diferente ou fazer igual? Né? Do jeito que tá, eu tô feliz? Não, então eu mudo. Ah, mas depende do outro? Não, depende de mim. Né? Porque e eu colocava também muitas vezes isso, de colocar tudo que vinha de fora ia ser mais importante. Se o outro fizer amanhã, daqui a uns anos, não é o hoje, né? Se hoje eu fizer e o meu dia foi bacana, vai ser maravilhoso, né? E se eu puder ajudar alguém, de qualquer forma, vai ser maravilhoso, né? Então, quando a gente fala do afeto, eu sempre falava que eu queria ser e fazer feliz, né? E é isso, eu não consigo estar feliz se quem está ao meu redor não está, né? E quando eu percebo que eu posso, de alguma forma, né, como há anos atrás, né, você mostra muitos dentes, eu falei, que bom, né? Que bom que eu posso, de alguma forma, levar esperança para os meus pequenos, né? Para as pessoas que convivem comigo. São tudo, né? Como é que falam? Flor de rosas, né? Eles falam, esqueci agora Mar de o rosas. ditado, mar de rosas? Não! Mas quando vem a maré difícil, eu paro, eu respiro, eu me permiti, né? Nessa quarentena eu descobri que eu poderia me permitir parar, eu me permiti chorar, eu me permiti falar, não estou dando conta, porque às vezes a gente também é orgulhosa, né? E você quer dar conta Dói, e, não dói? né? Dói, né, Rê? Dói, foi uma mudança que Dói, dói. dói, né? O Sim, autoconhecimento, a autoconsciência dói, não dói? dói. Aí você fala, gente, como é que eu fiz essas coisas? Por que eu não mudei antes? Aí, né? Então vem essa cobrança. E nós mulheres, por mais que os homens ajudem e tudo mais, nós temos essa cultura, né? Que a mulher tem que dar conta de tudo, que a mulher tem que estar. E não, eu não preciso dar conta de tudo. Eu faço o meu melhor. Se eu não conseguir fazer tudo, tá tudo bem, né? Porque senão as E o crianças terceiro, Senão as pode falar, crianças, os pode concluir. jovens, adoecem quando ele percebe que em casa tem esse ambiente difícil, negativo, né? A gente tem que levar esperança para as pessoas, né? E todo mundo adoece, né? Uhum, Um tipo se vai pelo outro caminho, né? Aquele caminho que sim, você se vitimiza, que você sempre acha que é penoso, que a carga é muito grande, e é o que você falou, a pessoa pode escolher o que ela quer. Ela sim, tem o é, livre para trazer para ela o melhor. E isso é o sim, terceiro passo que você fala, que é o acolhimento, né? Como que é aham, para você nisso, nesse terceiro passo seu, que você ajuda as pessoas nisso, que é esse acolhimento, acolhimento você para uhum, você mesmo e o sim, acolhimento através de você das outras pessoas, que é o que você acabou sim, de falar, né? Você é, bem, você consegue o quê? O que é esse acolhimento para você, Irã? é verdade. Esse acolhimento, eu sempre fui uma pessoa de abraçar o mundo, assim, né? De acolher, de esqueço minha dor para ajudar o outro, né? E aí, nesse caminho de descoberta que dói, eu percebi que eu jamais vou esquecer uma amiga que uma vez falou assim: Renata, você ajuda tantas pessoas, você sempre está sorrindo, ajudando, sendo amiga. Quando que você vai permitir que a gente te acolha? Né? Aí eu falei, gente, como assim, né? E aí é verdade, né? Eu tive que me acolher também, né? Então, quando eu falo do acolhimento, acolher o outro, às vezes é muito mais fácil, né? Eu acolho a dor do outro, eu tento ajudar, eu tento abraçar, mostrar, ó, tô aqui, né? E o meu próprio acolhimento foi complicado, assim, como que eu... Porque eu não sei se seria a palavra orgulho, quando você mostra para o outro que você precisa de colo, que é necessário e saudável você ter esse colo, esse acolhimento também, mostra que você não dá conta de tudo. E realmente eu não dou, né? Então hoje, quando eu ligo para alguma amiga, quando eu converso com o Vinícius, falo, ó, eu preciso hoje de ajuda, eu preciso de colo, é um permitir saudável também, né? E eu acolho a minha filha também nessa angústia que ela passou nesse tempo. Eu acolho minha filha agora nessa readaptação da escolinha que ainda está insegura, né? Porque se eu cobro, vai ser muito mais difícil, né? Então, quando eu acolho, fica mais leve também. Quando eu me permito me acolher, que é uma coisa que eu acho fundamental, é nós mulheres também fazermos esse movimento por nós, né?
Não sei se eu fui clara, mas acho que deu para entender, né? Exatamente. Oh, deu. E aí, o quarto passo que você fala são os espelhos, né? Uhum, Esse espelho que é dolorido, você se olhar, né? E você se reconhecer, às vezes você não gosta de você se olhar e se reconhecer dentro daquele papel. Quando você se uhum, olha no espelho, você fala assim: eu não gosto dessa pessoa. uhum. No seu Sim, íntimo, você fala isso. Não foi, não é, Renata? Que às vezes você sim. para e se olha, você fala: puxa, quem sou eu? É. Né? Quando A você minha, estava lá no início que você falava assim, não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu quero para minha família. uhum. Eu sou o E pilar, se dói, eu não né? mudar, É. como vai ser? Esse Sim, seria o quarto passo, né? sim, e doeu, porque eu vi que alguma coisa estava errada e realmente fui me olhar no espelho, literalmente. Eu peguei o espelho e fiquei me olhando e sabe, o que, que eu estou vendo ali? Né? Eu estava vendo insegurança, angústia, é, incerteza, né? Todos essas sensações que todos nós temos. Aí eu pensei, Renata, para a casa. É o mundo inteiro que está passando por isso, né? Imagina, não dá para ter a dimensão. Quantas pessoas estão passando por isso? E muitas vezes a gente fica egoísta pensando que é só aqui, é só na minha casa, né? Então eu pensei e falei, não, eu não estou bem, o que eu tenho que fazer para mudar, né? Então, quando eu me olho no espelho, eu tenho que reconhecer o que eu vou dar conta, o que eu não vou dar conta, me permitir olhando assim, isso eu consigo mudar, isso não consigo. Aos poucos, né, eu vou mudando determinadas atitudes, porque eu sou, por exemplo, eu sou muito organizada, então eu não gosto de ver casa bagunçada, mas como é que eu vou fazer com a filha em casa o dia inteiro, né? Com as coisas de casa, rotina, computador ligado, livros e cadernos que você tem que estudar, tem que ler, tem que fazer, casa, cozinha. Então, eu falei, não tem condições, né? Então, quando eu me olho no espelho e me vejo na situação de calma, respira, né? Vai um passo de cada vez, não se cobre, né? Porque a gente se cobre o tempo todo de ser perfeito o tempo todo. Então eu aprendi nessa quarentena que não precisa, eu não preciso estar damos conta, né? Então esse reconectar comigo mesmo, olhando literalmente no espelho, viu que eu estava infeliz. E aí foi a hora que eu falei, não, é hora de acordar, é hora realmente colocar no papel. Eu coloquei o que estava me deixando feliz, o que não estava, e fui aos poucos tentando mudar com hábitos simples em casa, né? E realmente foi dando resultado, que é o que eu venho colocando, né? E o quinto passo, que eu falo que é um passo muito legal, que é o movimento transformador, que a Renata fala, que ela chama desse movimento transformador, que é um movimento que eu digo que é um movimento transformador do ambiente, o ambiente familiar, o ambiente pessoal, com o ambiente profissional, como eu sempre brinco, tá tudo junto e Sim, misturado, e sim. com o seu ambiente interno e seu Sim, ambiente o quê? isso, Externo. Então, o que, sim. que é, Renata, esse movimento transformador que você fala? Qual que é esse movimento que você tanto diz bem assim? Eu me apaixonei, gente, quando ela fala desse movimento transformador. Esse movimento transformador foi necessário, foi saudável, e é como você falou, é em casa, com a família, com o marido, com a filha, é o movimento da rotina, é o movimento profissional e é o movimento do meu próprio corpo, né? Quando eu falo em movimento, é um movimento real, né? É movimentar, é organizar, é colocar no papel, me permitir, né? Eu acho que a grande mudança para mim foi o movimento em si, foi me permitir brincar,
né, esse convívio com minha filha, esse movimento que eu faço com ela, dessas brincadeiras, dessas atividades, foi tão saudável que me permitiu movimentar outros aspectos, né, do trabalho, da rotina como eu fazia meu trabalho em home office, da rotina com meu marido, da rotina da minha casa. Então, esse movimento que eu me transformador, esse movimento primeiro começou um movimento interno. Quando tem esse movimento interno, ele começou a querer ele queria se externalizar, né? E aí eu comecei a movimentar tudo, literalmente, né? Então, essa mudança que eu decidi para mim, ela se fez necessário por opção minha, e ela foi o que transformou meu ambiente da minha família, o lugar onde eu mais amo estar na minha casa. Hoje o trabalho é o que eu mais amo fazer, estar com a minha filha, a minha pós que eu voltei a estudar. Então, tudo isso realmente me trouxe essa transformação pessoal, como ser humano, como profissional, em todos os aspectos, né? Então, acho que movimentar é você acordar para a vida, você realmente fazer diferente, né? É. Então, pessoal, se alguém tem alguma perguntinha para fazer, eu ativei aqui os comentários mais uma vez. Façam alguma pergunta para Renata, que ela vai ter o maior prazer em responder. A Renata, ela tem no Instagram dela, se eu fosse vocês, principalmente quem é a avó, quem é a mãe, avô, pai, vá no Instagram da Renata. Ela tem assim, um monte de brincadeira, um monte de dica que ela coloca lá, que vai ajudar muito vocês nessa conexão que eu estou chamando de conexão home office, que é essa conexão entre a vida pessoal e profissional no trabalhar em casa, né? Porque esse trabalhar, nós temos muitas tarefas numa única atividade. Você tem que se Uhum. dividir em milhões de tarefas. E é o que a Renata falou. Escolhe, de repente, você joga para cima e fala, ó, isso daqui eu vou fazer primeiro, Sim, né? Priorize. Isso. A Renata, não sei se a Renata tá aí com aquele caderninho famoso lá, Renata. Você tá com eu ele tô aí aqui, ó. perto de você? Aqui, ó, meus post-its, né? Os post-its que me deu a dica foi a Cris. Cris, olha aqui os post-its. E é o que eu me organizo. Dei conta, legal, não deu, né? Então, Exatamente. isso que Pessoal, você é fala que da eu conexão, joguei agora aqui, porque eu tenho o meu planner também. e essa conexão que Então, você fala, dentro Cláudia, das minhas. Oi? essa conexão que você fala, que é linda, é a conexão comigo, é a conexão com a minha filha, né? Com os meus filhos, que o Pedro é meu filho, é a conexão com os meus afilhados, com o meu marido, né? E foi uma escolha que eu Exatamente. tive, né? O trabalho continua o mesmo, tudo continua igual. Na verdade, o que mudou foi o meu jeito de olhar as minhas atitudes em mudar. Porque, de repente, se eu estivesse no escritório, na escola, ia estar com tudo igual. Mas será que eu era feliz realmente, né? Então, acho que isso é importante. Será que você era feliz do jeito que estava? Então, muda hoje, né? Não é fácil, mas é tão possível, né? E a gente vai se ajudando, a gente vai encontrando pessoas que nos façam acreditar que é possível. Isso realmente é maravilhoso, né? É possível, né, Renata? É possível, que nem eu falei para você várias vezes. Foi difícil? Foi. Olha, várias vezes eu falei, gente do céu, acho que eu não. Às vezes as pessoas me perguntam, Renatinha, como é que você dá conta? Eu também não sei, sei. Mas eu acho que a grande palavra que eu acho que me representa é o amor pela vida, é o amor pelas pessoas. Né? Eu nasci para tentar, de alguma forma, transmitir essa energia boa que eu também tive que fazer, né, essa descoberta. Então, quando eu descubro em mim, eu tenho que mostrar para os outros, ó, é possível, né? E realmente o resultado é maravilhoso. Tá no ambiente que eu tenho hoje com a É minha filha, com a minha realmente um família, movimento transformador, né? é um movimento transformador, né? As escolhas, né, como a Márcia, agora que eu consegui ler, porque eu não estava conseguindo enxergar,
São escolhas na vida, né? E, de repente, e pensar, né? Será que eu era feliz do jeito que estava? Né? E quando eu falo em paredes e espelhos, é isso. Quando eu estou na minha casa, eu tenho a possibilidade de olhar tudo, de ressignificar e de mudar. Aí a opção é de cada um. Eu fiz essa opção de mudar por mim e pela minha família, e falo com certeza, o resultado é maravilhoso. Aqui, ó, eu tô lendo, você também, se você conseguir ler ali, a Pati, quantas mulheres se identificam com esse momento? Por isso, eu estou fazendo esse conexão home office e eu estou trazendo vários temas, porque são coisas que aconteceram comigo, aconteceram com a Renata e estão acontecendo com várias outras pessoas. Então, isso é muito importante. Qual que é mesmo o seu Insta, Rê? Renata DJ Alves, Renata D, mudo, né? J Alves, que eu tive que abreviar porque era difícil encontrar só Renata Alves, né? Renata DJ Alves. Isso, e a Maiara Cristina, ela falou que está seguindo as dicas da Renata e da Aninha, que é a filha da Renata, com o meu bebê. Estamos muito mais ligados e felizes. Aí, Maiara, parabéns. É isso mesmo. A Mar também uma acho. Querida, a Renata fantástica. A Mar é uma amiga querida Dando e realmente muito as mães importante. que eu converso. Isso, muito importante o que está fazendo. Concordo. A Renata, sim, é o que eu falei. Na hora que eu vi o Insta da Renata, o que ela estava fazendo, eu falei, gente, é o que a grande maioria das mães, eu vou falar das mães, estão reclamando, que elas não sabem o que fazer, querem fazer, estão sedentas em fazer, estão sedentas para terem saúde física e mental delas, dos pilares e da família, mas não sabem como. E aqui a Renata está mostrando como. E aqui é o 5º episódio da Renata. Pessoal, tem mais 4 episódios falando de home office. Eu falo até de aromaterapia em home office. Vai ajudar muito vocês. Habilidades e incapacidades, que fala tanto da organização. E assim, eu queria muito agradecer a Renata, muito, 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 por ela ter aceitado fazer parte dessa conexão home office, trazer as experiências dela como pessoa, principalmente, e ajudar como profissional e ser humano outros seres humanos. Então, eu só tenho a agradecer você de dar essas dicas, esses passos que você trilhou para conseguir trazer um certo alívio para as mães, que é possível e que, assim, se não dá para fazer uma coisa hoje, faça amanhã. Se não dá para fazer amanhã, faz outra, mas faz aquilo que te deixa feliz e que deixa as pessoas que estão em volta felizes. Uma vida melhor, né? Uma vida melhor para todos, no seu ambiente interno e no seu ambiente externo, né, Rê? Sim, não, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que nós estamos tendo a oportunidade de realmente fazer essas mudanças necessárias. E eu acho que a mulher está tendo essa opção, né, a oportunidade, aliás, de olhar para si mesma. Isso é fundamental, né? Não só como profissional, como mãe, não, é como ser humano, né? Olhar para você e fazer essa opção. O que eu quero para a minha vida daqui para frente, né? Será que eu era feliz como, né, o normal antigo? Esse novo normal, o que é? Né? Eu ainda não consegui explicar o que é essa palavra novo normal. Porque para mim o normal é agora, né? É eu fazer a diferença na minha vida, na minha família. Foi um momento de escolha tão lindo. E é possível, né? É possível com atitudes. Você está disponível, principalmente para as mães. Eu trabalho o dia inteiro, eu sei, mas esteja disponível que seja 5 minutos para o seu filho. Você vai ver o quanto você vai ganhar. Eu me reenergizo, né?
eu ganho força quando eu tenho 5 minutos com a minha filha ali, com ela presente, né? Nesse olho no olho, criando esse vínculo, que ela me renova. Aí eu tenho mais 24 horas aí de energia para o dia, né? Então, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez a todos que vieram aqui, que estão aqui com a gente, assim, ó, de coração. Obrigada. Obrigado pelo acolhimento de vocês, né? Sim, Obrigada, muito maravilhoso, obrigada. maravilhoso. Sigam a gente aqui no Instagram. Eu tenho o meu canal no YouTube. Esse vídeo vai estar salvo aqui no Instagram. Também vai estar no meu canal do YouTube, Cláudia Carvalho Campos. E mandem para suas amigas, mandem para quem está com esse aperto no coração, mandem que a Renata está falando, gente, ó, é possível sim. O normal é agora, gente, né? Não tem, o novo já começou, né? Há um ano atrás, então vamos fazer de agora realmente a mudança que a gente precisa e é possível. Contem comigo sim, viu? Então tá, muito obrigada, pessoal, de vocês estarem aqui. Passem esse vídeo para as pessoas que vocês acham que vai ajudar, e eu tenho certeza que vai ajudar muito. Estou tentando ler todos os comentários aqui. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Ione, que eu acabei conhecendo você através da Renata. Ione, Muito obrigada a querida! todos vocês que participaram aqui. Muito obrigada mesmo. Espero que essa live ajude muito mais pessoas como as outras, tá bom? Muito obrigada, obrigada, Renatinha. Um beijo, Obrigada, sigam pessoal, a, e até a próxima live, tá sigam a bom? página Muito também do obrigada, gente. Psicomotricidade Nacional. Lá também nós vamos dar muitas dicas aí importantes. Um beijo, obrigada, viu, Repete que querida? cortou. Para Repete que seguirem a cortou mesmo. página Psicomotricidade Nacional, uma página que abraça e acolhe a todos nós, viu? Lá também estou presente, com muito amor e com muito carinho. Um beijo a todos, gratidão a cada um, viu? Um Beijo, beijo. gente. Gratidão, gratidão mesmo. Muito obrigada, boa noite. E bom final de semana, com Tchau, muito movimento transformador. Tchau, gente. tchau.